Tá aí, gente, olha só, vamos falar sobre um assunto seríssimo, vamos falar sobre o câncer de intestino. Nessa semana, a cantora Preta Gil foi diagnosticada com a doença. O assunto, claro, movimentou as redes sociais, movimentou todo o meio médico, movimentou todo mundo. Por isso, hoje a gente fala sobre esse assunto com o Dr. Danton Correia. Ele foi o primeiro cirurgião a fazer uma cirurgia robótica gástrica aqui na nossa capital. Cirurgia, inclusive, que é um dos tratamentos para o câncer de intestino. Não é isso, doutor? Bom dia. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, é um prazer estar aqui. É uma doença seríssima e é uma doença que a gente pode prevenir, né? Através da colonoscopia a gente pode descobrir e até retirar o câncer o pólipo, antes dele virar uma situação mais grave, como a gente infelizmente está vendo aí com a Preta Gil, né? Exatamente, Madu. Esse alerta é importante, né? As pessoas às vezes não querem fazer o exame porque ficam com receio do desconforto. A colonoscopia ela requer que a gente faça um preparo, né? Que a pessoa tome um laxante para que o intestino fique limpo e a gente possa examinar adequadamente. E muita gente tem receio assim, de passar por esse desconforto, mas é um exame muito tranquilo, né? Ele é feito sob sedação, a pessoa está dormindo enquanto o exame é realizado e ele tem realmente esse desconforto do preparo, mas depois disso o desconforto é zero, né? E aí no momento que está fazendo o exame, se for diagnosticado o pólipo, é possível já retirar durante o próprio procedimento, né? Isso. O câncer de intestino, na maior parte das vezes, ele surge de um pólipo que inicialmente é benigno, né? E esse pólipo, ele é bem pequeno no início da sua formação. Então, se a gente faz as colonoscopias dentro de uma periodicidade adequada, a gente consegue identificar esses pólipos numa fase onde ele ainda não cresceu e não se transformou, e a gente remove na própria colonoscopia o pólipo sim, né? Isso seria, assim, equivalente a gente ter um terreno baldio que de vez em quando a gente precisa ir lá e tirar o mato, né? Então, se a pessoa vai sempre seguindo essa periodicidade, né, de 5 em 5 anos, a gente vai limpando sempre, vai lá e vai removendo esses pólipos. Era a minha próxima pergunta. 5 em 5 anos, a partir de quando? E vale para homem e para mulher a mesma orientação? É a mesma orientação, é a partir dos... Aqui no Brasil ainda se recomenda a partir dos 50 anos de idade, mas já com uma probabilidade de se diminuir para 45 anos, né, como já aconteceu em vários países ocidentais desenvolvidos. Aqui a recomendação foi diminuída para 45 anos, justamente por essa tendência que está existindo de a gente fazer o diagnóstico em pessoas cada vez mais jovens. Mas se tem histórico na família, deve começar antes, né? Se tem histórico na família, a gente recomenda que faça 10 anos antes da idade mais jovem da pessoa que teve, né? Se a pessoa, por exemplo, teve com 50 anos de idade, né? Seria o mais jovem da família que teve com 50 anos de idade, a gente recomenda que comece com 40. Se foi com 40, começa com 30. São 10 anos antes da pessoa mais jovem que teve um caso. Até porque o alerta é que quando começam a aparecer os sintomas, que foi o caso da Preta Gil, a situação já é mais séria. É isso, né? Exatamente, né? A colonoscopia, muitos pacientes falam isso, mas eu não sinto nada, eu preciso fazer o exame. É justamente nessa fase que precisa fazer o exame. Quando a pessoa já está sentindo, aí ele já não é mais um exame de screening, não é um exame preventivo, a gente está investigando um sintoma, né? Então, se o paciente já tem alteração do hábito intestinal, ele já teve sangramento, já está perdendo peso, e aí a gente faz uma colonoscopia para investigar isso. Quando a causa é o câncer do intestino e a gente acha um câncer lá, que está provocando esses sintomas, na maior parte das vezes ele já está mais avançado, sim, né? E aí dificilmente a gente consegue resolver na própria colonoscopia, acaba precisando fazer uma cirurgia. Doutor Danton, sempre que eu falo sobre esses assuntos que chamam a atenção para a pessoa procurar o exame, fazer a prevenção, eu me preocupo com a questão da disponibilidade daquele exame. Colonoscopia é um exame de fácil acesso aqui no nosso estado? Então, pelo Sistema Único de Saúde, ele é um pouco demorado de ser feito, infelizmente, né? Em pacientes que têm convênio, não, é rápido, né? Mas para a rede pública, infelizmente, é demorado. Ele é demorado. Eu até acho assim, que ele não é tão divulgado justamente para que não exista Não tem essa procura maior, lamentavelmente. Lamentavelmente. Bom, vamos falar dos hábitos alimentares, porque Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná são estados que têm a maior incidência da doença no Brasil. E está muito relacionada à questão dos hábitos alimentares, né? O consumo de carne vermelha, linguiças, embutidos. Então é importante a gente fazer esse alerta também, né? Perfeito. É exatamente isso, né? Os estudos populacionais que investigam isso, eles mostram uma forte associação entre o consumo de carne vermelha, né? e gordura animal e o câncer de intestino, né? Também
pessoas que ingerem pouca fibra, poucos vegetais, né, e que têm um intestino mais para preso, não funcionando direito, isso também tem uma associação. É um pouco questionado assim, se a carne não processada ela teria esse mesmo efeito, né? Parece que a carne processada, que seriam os embutidos, né, teria um efeito mais deletério, né? Também a forma como o boi é criado, né? Se ele é um boi que é criado em pecuária extensiva, comendo pasto, é uma carne de uma qualidade melhor, até o gosto da carne é outro, né? Então, ela não seria uma carne que faria tanto mal. De qualquer forma, a recomendação hoje mais aceita é que a gente coma carne vermelha até 3 vezes por semana, né? Em torno de 600 gramas por semana, né? Não passando disso. Cada uma dessas refeições, em torno de 200 gramas de carne, né? E até aí parece ser seguro. Acho que a grande parte das pessoas come mais que isso, né? Porque a gente tem por hábito, assim, comer carne toda a refeição, mas o ideal era, assim, reduzir o consumo, ou pelo menos trocar o tipo de proteína, né? Colocar também peixe, frango, porco na dieta, não comer só carne de boi. Para fechar, fala um pouco da cirurgia robótica que o senhor realizou aqui na nossa capital. Então, a cirurgia que a gente fez algumas já, né? Mas para tratamento de câncer, a primeira que eu realizei que foi feita foi para um câncer de estômago, mas eu já operei também dois tumores de intestino com o robô. E é muito legal o robô, né? Porque ele tem ele acrescenta na cirurgia porque ele primeiro que eu enxergo muito melhor quando estou fazendo o procedimento, né? Ele tem a resolução da câmera dele é maior e numa laparoscopia convencional onde eu enxergo em 2 dimensões, com o robô a gente enxerga em 3, né? Ele tem um dispositivo, a gente usa um óculos e a gente enxerga em 3 dimensões. Isso é uma das vantagens. E as outras vantagens seriam que a mãozinha do robô, né, ela faz movimentos que a minha mão não consegue fazer com uma pinça de laparoscopia convencional, que é uma pinça reta. A mão do robô ela faz todo esse movimento aqui, né? Então a gente opera sentado num console, né, olhando para a tela, e aí o controle da mão do robô ele é igual a um controle de PlayStation, ele é exatamente igual, inclusive o mesmo formato, o joystick é igual, os botões são nas mesmas posições, né? Então ele é muito ergonômico, a gente consegue mexer a mão do robô em posições que a gente não consegue mexer uma pinça de laparoscopia convencional. Então isso quando a gente precisa mexer num espaço que é mais apertado ou que requer, né, eu colocar a agulha numa posição melhor para eu costurar, o robô ele facilita. Então a cirurgia ela fica mais delicada, né? Outra coisa também que aonde os instrumentos entram no abdômen, quando eu estou operando uma laparoscopia convencional e mexo nas pinças, isso provoca uma tração na parede. O robô ele não deixa tracionar, né? A pinça gira em torno de um eixo e não coloca tanta força na parede. Então é uma cirurgia que dói menos também. Então outra vantagem que é muito descrita em literatura é que as cirurgias também sangram menos, né? Justamente para a gente ter uma visão melhor, o instrumento ser mais delicado, né? A cirurgia acaba também, né, refletindo essa delicadeza e sangramento. Muito bom. Para a gente fechar, por gentileza, a câmera do Pereirinha toda sua, faz um alerta para quem está em casa, para ter saúde, principalmente para a saúde do intestino, considerando essa informação que a gente dividiu com o telespectador, dessa incidência maior aqui no sul do nosso país. A recomendação de dieta, a maior parte das pessoas já sabe, né, que a gente deve comer mais frutas, mais vegetais, tomar água para que o intestino funcione direito. A prática de exercício físico muitas vezes não é associada com câncer de intestino. As pessoas pensam, bom, o que exercício tem a ver com o intestino? Mas tem sim, né? As pessoas que se exercitam, o intestino funciona melhor e também tendem a ter um peso mais adequado, né? A obesidade também está associada a uma incidência maior de câncer de intestino. Então, tanto a questão da dieta como da prática de exercício físico são importantes sim para a prevenção. E a partir dos 45 anos de idade, o ideal é que procure sim o seu médico, mesmo que você não esteja sentindo nada, para realizar um exame de colonoscopia. E a partir daí, a cada 5 anos, se o exame for normal. Tá aí, doutor Danton, obrigada, viu, pelas informações, obrigada pelos alertas. Um ótimo dia para o senhor, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigada, senhor. Então, a gente já estou